Primeiro motivo pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Muitos pós-tribulacionistas afirmam que a visão pré-tribulacionista é uma escola recente. Antes de tudo, nós precisamos entender algo importante. O estudo escatológico, ele é progressivo. Uma informação importante que eu gostaria de deixar para você é que no ano 313, Constantino deu liberdade ao cristianismo no Império Romano, que até então ele era perseguido. E logo após esse evento, Teodósio ele irá declarar que o cristianismo é agora a igreja ou a nova religião do Império Romano. E nós sabemos que esta igreja era a igreja católica romana. Então, do ano 300 até o ano 1500, aproximadamente, quem dominou o cristianismo foi a igreja católica, não nos deixando tantos documentos relevantes com respeito aos fins dos tempos. Então, agora no ano de 1517, e esse é o período que de fato nos interessa, quando iniciou a Reforma Protestante através do homem de Deus, Martinho Lutero, onde ele vai pregar agora na porta da igreja lá na Alemanha as 95 teses. Gerard Way, no seu livro A História da Igreja, um livro muito relevante, ele deixou algo muito interessante escrito. Ele disse: nem Lutero, nem Calvino, nas suas obras, eles deram atenção aos fins dos tempos, aos estudos de escatologia. Então nós percebemos que muitos pós-tribulacionistas, eu acredito que desinformados, eles acabam afirmando algo que nem mesmo eles conhecem. Quando eles dizem que a escola do pré-tribulacionismo é uma escola de interpretação recente. E eu posso dizer que afirmar isso é não conhecer a história da igreja, e eu quero crer que isso não é maldade, mas é desinformação e é ignorância. Então, é muito importante nós entendermos que nem uma escola de interpretação com respeito aos fins dos tempos, com respeito à escatologia, elas têm mais de 500 anos. Até porque os próprios reformadores, eles não quiseram dedicar tempo com respeito aos estudos dos fins dos tempos. Nós sabemos que Jesus, ele ensinou o pré-tribulacionismo para a igreja e ele ensinou o pós-tribulacionismo para judeus, gentios e todos aqueles que negarem a Cristo e que não receberam a Jesus como seu Salvador. Nós temos livros do século III que são pré-tribulacionistas, nós temos livros do século IV que são pré-tribulacionistas, um autor muito importante e muito reconhecido da época, que se chamava Pseudo-Efra. Então afirmar que não existe nada de pré-tribulacionismo na história da igreja, eu posso dizer que é ignorância literária. E agora então, um período que de fato nos interessa, Morgan Edwards, no século XVII. Foi ele que melhor organizou a visão pré-tribulacionista. Eugene Nelson Darby, no século XIX, foi ele que melhor sistematizou a visão pré-tribulacionista. Uma história de mau gosto contada por alguns pós-tribulacionistas, eu posso dizer que são alguns, não todos, que acabam dizendo que a visão pré-tribulacionista veio através de uma menina chamada Margaret MacDonald, onde ela afirma dizendo que teve uma visão e na visão dela somente os crentes espirituais seriam arrebatados. E ela disse, somente quem visse um sinal secreto no final da grande tribulação seria arrebatado. Na verdade, ela era pós-tribulacionista, mas naquele período eles acharam que ela era pré-tribulacionista. Agora muitos pós-tribulacionistas acabam associando a visão de Margaret MacDonald com a visão de John Nelson Darby. Nós sabemos que existem muitos materiais que falam com respeito a este assunto e eles estão em inglês. Infelizmente, muitos pós-tribulacionistas acabam não fazendo o dever de casa, até porque o próprio teólogo John Nelson Darby, ele irá declarar algo importante. Eu acredito que a visão desta menina é uma visão demoníaca, e ele achava que a visão e a profecia dela era diabólica, que ela estava sendo usada por um espírito maligno. Infelizmente, muitos pós-tribulacionistas acabam mudando ou procurando mudar a própria história, mas basta que a gente vá até os livros irão trazer a história verdadeira e não uma história criada tentando mudar a própria história. Também gostaria de convidar você para deixar o seu like e também não se esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra. Que Deus abençoe. Então, vamos lá. Segundo motivo pela qual eu creio e eu entendo que nós não passaremos pela grande tribulação. Na Bíblia nós encontraremos 3 povos proféticos. Quais são eles, Pastor Joel? Gentios, judeus
e igreja. Mas aonde é que fala sobre isso na palavra de Deus, pastor Joel? 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 32. Aqui nós iremos encontrar 3 povos distintos: judeus, gentios e igreja. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, a Bíblia está se referindo à igreja. Quando a Bíblia fala de grande tribulação, ela está se referindo a judeus, israelitas, gentios e aqueles que não receberam a Jesus. A igreja hoje recebeu a Jesus. Israel e os gentios, eles não receberam a Jesus. Existe um plano que foi determinado por Deus para gentios e Israel, e existe um outro plano que foi determinado por Deus para a sua igreja. Terceiro motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. No livro de Apocalipse nós iremos encontrar algumas subdivisões. Do capítulo 1 até o capítulo 3 nós vamos encontrar muitas das vezes a igreja sendo mencionada na palavra de Deus. No capítulo 4, capítulo 5, nós encontraremos já a igreja que foi arrebatada e nesse momento profético a igreja já está com Cristo. E do capítulo 6 até o capítulo 18, nós vemos aqui então o período da grande tribulação e não encontraremos nada referente à igreja. Então aqui nós entendemos que a igreja não estará aqui no período dos 7 anos de grande tribulação, no período tribulacional. Então agora no capítulo 19 nós iremos ver Cristo que volta com os seus santos, com a sua igreja, que já estará coroada, vitoriosa e galardoada. E do capítulo 19 até o capítulo 22 nós encontraremos novamente menção à igreja juntamente com Cristo. E por esse motivo, então, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, pois Jesus irá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Quarto motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus disse: vigie e ore, para que vocês escapem de tudo aquilo que está por vir. Naturalmente que o Senhor Jesus aqui ele estava falando do contexto da grande tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo aquilo que está para acontecer, a fim de poderem estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vier. Ou seja, aqui o Senhor Jesus estava dizendo que a gente precisa ter uma vida de oração, de vigilância, para que quando ele vier, ele possa nos encontrar prontos para sermos arrebatados juntos com ele. Até porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo tudo isso, o Senhor Jesus disse para a gente orar e vigiar, para a gente poder escapar da grande tribulação que está para vir. Até porque o Senhor não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira ou seu juízo, mas Ele nos escolheu para nos salvar. Quinto motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas afirmam dizendo que a igreja sempre passou por lutas e provações e por isso Deus permitirá que a igreja passe pela grande tribulação. Porém, o que a Bíblia diz é que todas as vezes que Deus derramou a sua ira, Ele livrou os justos da tribulação, ou do juízo, ou da ira. A Bíblia vai dizer que Deus livrou a Noé e a sua família, quando ele colocou eles dentro da arca. O que aconteceu? Logo após, derramando o juízo sobre todo o mundo, Deus livrou a Ló e a sua família, e logo após derramou a sua ira e o seu juízo sobre todos aqueles que estavam nas cidades. E aqui se cumpre o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia da ira,